Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com o nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 38. Neste capítulo, encontramos um dos momentos mais marcantes da vida do rei Ezequias. Após enfrentar a ameaça de Senaqueribe e ver a poderosa intervenção de Deus livrando Jerusalém, Ezequias agora encara um desafio pessoal, uma grave enfermidade que o leva a clamar ao Senhor por mais tempo de vida. Aqui, vemos a fidelidade de Deus ao ouvir e responder à oração de seu servo, concedendo-lhe mais anos de vida e um sinal extraordinário como prova de sua promessa. Este capítulo nos ensina sobre a importância da oração sincera, a soberania de Deus sobre o tempo e como devemos responder às bênçãos que Ele nos concede. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 38 de Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: No cessar de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante de meus anos. Disse: Não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear. Desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada. Como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba, alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre a chaga, e sarará. Também dissera Ezequias: Qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Isaías, capítulo 38, nos apresenta um momento profundamente pessoal e desafiador na vida do rei Ezequias. Após ter visto o livramento de Jerusalém contra a Assíria no capítulo anterior, agora ele se encontra diante de uma batalha diferente, uma doença grave que ameaça sua vida. Essa passagem nos ensina sobre a importância da oração, a soberania de Deus sobre nossa existência e como devemos responder à sua graça quando Ele nos concede livramento. O capítulo começa dizendo que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. No versículo 1, lemos: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Essa era uma notícia devastadora. Isaías, o profeta de Deus, trazia uma mensagem clara. Ezequias deveria se preparar, pois sua morte era iminente. Diante dessa sentença, a reação de Ezequias foi imediata. No versículo 2, lemos que então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele não tentou argumentar com Isaías, nem buscar ajuda médica ou alianças políticas. Sua primeira atitude foi se voltar completamente para Deus, demonstrando sua total dependência dele. A oração de Ezequias no versículo 3 revela sua angústia e sua caminhada com Deus. E disse: "Ah, Senhor, suplico-te que te lembres de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos." E chorou Ezequias muitíssimo. Essa oração não é uma tentativa de barganhar com Deus, mas um clamor sincero de alguém que havia dedicado sua vida ao Senhor e agora se via diante da morte. Ele não pede mais anos de vida simplesmente por medo da morte, mas porque deseja continuar servindo ao Senhor e testemunhar a fidelidade de Deus. O texto nos mostra que Ezequias chorou muitíssimo. Isso nos lembra que não há problema em expressarmos nossas emoções diante de Deus. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Assim como vemos nos Salmos, onde Davi frequentemente clama ao Senhor em lágrimas, Ezequias se derrama diante de Deus com sinceridade. Deus responde rapidamente à oração de Ezequias. No versículo 4, lemos que então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: "Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos." Essa resposta nos ensina uma verdade poderosa. Deus ouve as orações de seus filhos. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. O Senhor viu as lágrimas de Ezequias e decidiu conceder-lhe mais 15 anos de vida. Esse detalhe é significativo, pois mostra que Deus não apenas responde às orações, mas faz isso com graça e misericórdia. Ele poderia simplesmente ter curado Ezequias sem especificar o tempo que ele teria. Mas, ao revelar os 15 anos, Deus lhe dá uma promessa clara e uma demonstração de seu poder sobre o tempo e a vida. Além disso, no versículo 6, Deus faz outra promessa: "E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade." Isso indica que a ameaça à Síria ainda não estava completamente resolvida e que Deus continuaria protegendo Jerusalém. O Senhor, então, concede um sinal extraordinário como confirmação da sua promessa. No versículo 7, lemos: "E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou." Deus frequentemente dava sinais para confirmar suas promessas, como fez com Abraão, Moisés e Gideão. O sinal descrito no versículo 8 é um dos mais impressionantes da Bíblia. "Eis que farei que a sombra do relógio de Acaz, que já desceu com o sol, torne 10 graus atrás." Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha descido. Deus fez com que a sombra do relógio solar voltasse 10 graus, algo que desafia as leis naturais e demonstra o seu absoluto controle sobre o tempo e a criação. Esse milagre foi uma confirmação visível de que Deus cumpriria sua promessa a Ezequias. Assim como o Senhor havia parado o sol nos dias de Josué, agora ele manipulava o tempo para fortalecer a fé do rei de Judá. Esse sinal não apenas confirmou a palavra de Isaías, mas também serviu como testemunho para toda a nação. Essa primeira parte do capítulo nos ensina algumas lições essenciais. Primeiramente, que Deus ouve nossas orações e vê nossas lágrimas. Ele conhece nossas angústias e tem poder para reverter situações aparentemente irreversíveis. Segundo, aprendemos que devemos buscar a Deus em primeiro lugar quando enfrentamos crises. Ezequias não tentou resolver sua doença com suas próprias forças, mas se voltou diretamente ao Senhor. Além disso, essa passagem nos ensina que Deus é soberano sobre o tempo. Ele pode acrescentar anos à nossa vida, mudar circunstâncias e até mesmo alterar o curso natural das coisas para cumprir seus propósitos. O que parecia impossível para Ezequias se tornou um testemunho da fidelidade divina. Após receber a resposta de Deus e o sinal extraordinário de que sua vida seria prolongada por mais 15 anos, Ezequias reage com uma profunda expressão de gratidão e reflexão. No restante do capítulo, ele nos oferece um testemunho pessoal de sua experiência com a doença,
a oração e a intervenção de Deus. Suas palavras nos ensinam sobre a fragilidade da vida, a importância da fé e como devemos responder quando Deus nos concede uma nova oportunidade. No versículo 9, lemos que escreveu Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e de haver sarado. Isso indica que ele registrou esse cântico como um testemunho pessoal, uma maneira de glorificar a Deus pelo que ele havia feito. Assim como Davi escreveu muitos salmos relatando suas experiências com Deus, Ezequias faz o mesmo, deixando um registro de como sua vida foi transformada após esse momento difícil. Nos versículos seguintes, Ezequias descreve sua angústia ao enfrentar a morte iminente. No versículo 10, ele diz: Eu disse, na tranquilidade de meus dias, hei de entrar nas portas da sepultura. Estou privado do resto dos meus anos. Aqui, vemos sua lamentação pelo fato de sua vida estar sendo interrompida prematuramente. A expressão "na tranquilidade de meus dias" mostra que ele não esperava essa enfermidade e que sua morte parecia um corte repentino na sua história. No versículo 11, ele continua: Disse, não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A perspectiva de morte de Ezequias revela sua dor, pois no Antigo Testamento, a compreensão da vida após a morte ainda não era plenamente revelada. Para ele, partir significava não poder mais experimentar a presença de Deus e não ver mais seu povo. Essa aflição nos lembra que a vida é passageira e que cada dia deve ser valorizado como um presente de Deus. No versículo 12, ele usa uma metáfora para descrever sua vida. A minha morada foi arrancada e levada para longe de mim, como a tenda de um pastor. Como o tecelão cortei a minha vida. Ele me tirará da urdidura. Desde a manhã até a noite me acabarás. Ele compara sua vida a uma tenda que é desmontada ou a um tecido que é cortado repentinamente. Essa visão nos lembra que nossa existência está nas mãos de Deus e que, por mais que façamos planos, é Ele quem determina nossos dias. Nos versículos seguintes, Ezequias descreve sua angústia enquanto lutava contra a enfermidade. Ele menciona que chorava e clamava como um pássaro aflito, implorando por misericórdia. No versículo 14, ele diz: Como o grou, ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Levantava os olhos ao alto. Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Esse clamor mostra sua total dependência de Deus. Ele reconhece que não há nada que possa fazer para prolongar sua vida, a não ser confiar no Senhor. No versículo 15, ele faz uma pausa para refletir. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois da amargura da minha alma. Aqui, vemos uma mudança em sua perspectiva. Agora, ele reconhece que Deus cumpriu sua palavra e que ele poderá viver o tempo que lhe foi concedido com gratidão. No versículo 16, ele reconhece que Deus é aquele que sustenta a vida. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Ele compreende que sua cura não veio por acaso, mas que foi Deus quem lhe concedeu a restauração. O versículo 17 traz uma verdade profunda sobre o propósito do sofrimento. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, com amor à minha alma, a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Ezequias reconhece que seu sofrimento o levou a uma compreensão mais profunda da graça de Deus. Ele percebe que foi Deus quem o livrou, não apenas da morte física, mas também dos seus pecados. Essa declaração nos ensina que muitas vezes Deus permite momentos de aflição para nos aproximar dele e nos ensinar algo valioso. No caso de Ezequias, essa experiência o levou a uma renovação espiritual e ao reconhecimento da misericórdia divina. Nos versículos seguintes, ele continua exaltando a fidelidade de Deus e reconhecendo que não há como louvar ao Senhor na sepultura. No versículo 19, ele declara: os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. Ele entende que a vida que Deus lhe concedeu deve ser usada para glorificá-lo e para transmitir a verdade aos outros.
O versículo 20 encerra seu cântico com um compromisso de louvor. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ele reconhece que sua vida pertence a Deus e que deve ser usada para adoração. O capítulo termina mencionando que Isaías instruiu os servos de Ezequias a colocarem um emplastro de figos sobre sua enfermidade e ele foi curado. Isso mostra que Deus pode usar meios naturais para realizar suas obras, mas o poder para curar sempre vem dele. Quando perguntado sobre o sinal que confirmaria sua cura, Ezequias recebeu a resposta do próprio Deus através do milagre do retrocesso da sombra. Isso reforça que a promessa de Deus era certa e que ele cumpre tudo o que diz. Essa parte do capítulo nos ensina lições preciosas. Primeiro, que Deus ouve nossas orações e responde de acordo com sua vontade. Segundo, que o sofrimento pode nos ensinar a confiar mais profundamente no Senhor. Terceiro, que quando Deus nos concede uma bênção, devemos usá-la para glorificá-lo e proclamar sua verdade. O testemunho de Ezequias em Isaías capítulo 38 nos ensina sobre a fidelidade de Deus e a importância de reconhecermos sua soberania em todas as áreas da nossa vida. Sua experiência nos mostra que a oração tem poder, que Deus ouve e responde àqueles que o buscam com sinceridade e que cada dia que vivemos deve ser usado para glorificar ao Senhor. A restauração da saúde de Ezequias não foi apenas uma bênção pessoal, mas também um testemunho para toda a nação de Judá. Seu cântico revela um coração que passou da angústia para a gratidão, reconhecendo que Deus tem o controle sobre o tempo, sobre a vida e sobre a morte. Ele não apenas foi curado, mas entendeu que sua existência era para a glória de Deus e para proclamar a verdade às futuras gerações. Porém, ao estudarmos essa passagem, também podemos notar uma questão importante. Os 15 anos que Deus acrescentou à vida de Ezequias resultaram em eventos que mais tarde trouxeram desafios para Judá. Nesse período, nasceu seu filho Manassés, que se tornaria um dos piores reis da história de Judá, levando a nação à idolatria e ao afastamento de Deus. Isso nos ensina que nem sempre aquilo que desejamos é o melhor dentro do plano soberano de Deus. O Senhor permitiu que Ezequias vivesse mais tempo, mas as consequências desse período mostraram que sua vontade inicial poderia ter sido mais benéfica para Judá a longo prazo. Isso nos leva a refletir sobre como encaramos nossas orações e pedidos diante de Deus. Ele é um Pai amoroso que ouve e responde, mas devemos sempre confiar que sua vontade é perfeita, mesmo quando não entendemos completamente. Nem sempre o que parece ser uma bênção imediata trará resultados positivos no futuro. Por isso, ao orarmos, devemos sempre buscar que a vontade do Senhor prevaleça sobre nossos próprios desejos. Outro ensinamento importante desse capítulo é que Deus pode usar tanto meios sobrenaturais quanto naturais para operar milagres. O sinal do retrocesso da sombra foi uma demonstração sobrenatural de seu poder, enquanto a aplicação do emplastro de figos foi um meio natural que contribuiu para a recuperação de Ezequias. Isso nos ensina que Deus pode agir de diferentes maneiras e que devemos confiar nele, independentemente do método que ele escolher para nos socorrer. Além disso, o cântico de Ezequias nos lembra da importância do louvor e da gratidão. Ele reconhece que foi salvo e promete louvar a Deus todos os dias de sua vida. Esse é o coração que devemos ter diante do Senhor. Um coração que entende que cada novo dia é um presente e que deve ser vivido para glorificá-lo. Agora, convido você a uma breve oração, agradecendo ao Senhor pela vida e pelas oportunidades que Ele nos concede, pedindo que possamos usar cada dia para honrá-lo e viver de acordo com sua vontade. Senhor, somos gratos porque o Senhor é um Deus que ouve e responde às orações dos teus filhos. Obrigado pelo exemplo de Ezequias, que nos ensina a confiar no teu poder e a buscar a tua presença em tempos de aflição. Reconhecemos que nossa vida está em tuas mãos e que cada dia que recebemos é um presente que deve ser usado para a tua glória. Nos ajude a viver de maneira que te agrade, confiando na tua vontade e caminhando em obediência. Que possamos aprender a te louvar em todos os momentos, seja na alegria ou na adversidade.
e a reconhecer que o maior milagre é a tua graça, sustentando nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 38 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 39. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.